Estamos aqui mais uma vez para saudar você com a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo. Esta semana nós vamos falar sobre pessoas que mudaram depois de ter se encontrado com Jesus e algumas pessoas não acreditavam na mudança da pessoa. Eu até comentei, se você não acredita na mudança da pessoa, talvez você que não mudou o pensamento sobre aquela pessoa. Porque às vezes nós vemos e achamos que fulano não vai mudar. Nós achamos que fulano não vai mudar. Mas no momento que aquela pessoa tem um encontro com Jesus, a tendência, a verdade é que quando alguém se encontra com Jesus, ela muda. Existem alguns personagens na Bíblia, pessoas que tiveram um encontro com Jesus e mudaram completamente a maneira de falar, a maneira de agir, a maneira de se comportar, muda completamente. E nós temos algumas pessoas que aconteceu isso. Uma das principais pessoas que houve uma mudança nela, quando ela se encontrou com Jesus, foi Paulo. Paulo era um homem que perseguia cristãos. Ele parece que tinha prazer em perseguir cristãos. Ele perseguia, ele prendia. Se possível, ele até matava. Porque ele não gostava das pessoas que acreditavam em Jesus Cristo. E ele perseguia as pessoas. Mas no dia que Paulo tem um encontro com Jesus, a vida dele muda completamente. No livro de Atos, capítulo 9, a gente vai ver ali Paulo a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, e no meio do caminho ele cai, uma luz forte faz com que ele caia no chão, ele fica cego e fica sem comer e sem beber durante 3 dias. E naquele momento que ele cai, ele escuta uma voz que diz assim: Paulo, Paulo, por que me persegues? Aí Paulo diz: quem és tu, Senhor? Aí a voz responde: sou eu, Jesus Cristo, a quem tu persegues. Então Paulo perseguia Jesus Cristo, porque quem crê, quem segue Jesus Cristo e é perseguido, a pessoa está perseguindo Jesus. E foi isso que Jesus disse: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Então, a partir daquele momento que Paulo fica cego, e logo depois de 3 dias ele volta a enxergar, não somente ele recupera a visão física, mas ele agora tem uma nova visão, uma visão espiritual. E aí ele muda completamente a maneira de falar, de agir, de se comportar. Paulo agora passa a falar de Jesus Cristo para as pessoas, do plano de salvação. Paulo muda completamente o que ele pensava de Jesus. E nós? Às vezes mudamos o que pensamos sobre determinada pessoa? Quando a gente passa a conhecer verdadeiramente qualquer pessoa, a gente vai ver quem realmente é aquela pessoa. Mas quando Paulo conhece Jesus Cristo, ele sente a presença de Jesus Cristo, a vida dele muda completamente. Ele estava com as cartas para as sinagogas ali de Damasco. E aquelas cartas desaparecem e ele agora vai escrever 13 cartas. Cartas para as igrejas, cartas para jovens como Timóteo, Filemon, Tito. Então Paulo começa a escrever para as pessoas e para as igrejas falando sobre Jesus Cristo. Paulo mudou tanto a maneira de ser, de agir, de pensar e de falar, que agora ele passou a ser perseguido, porque ele agora falava de Jesus Cristo. E muita gente dizia assim: esse aí não se converteu não. Às vezes não acontece isso, né? As pessoas duvidam, as pessoas não acreditam. Fulano não se converteu, esse aí já continua o mesmo. Quem continua o mesmo é aquelas pessoas que não mudam nem a maneira de pensar a respeito dos outros. Que quando a gente conhece verdadeiramente quem é quem, aí a gente pode realmente fazer um conceito
e não fazer um preconceito. Chegou um momento na vida de Paulo que ele disse assim, olha, para mim hoje, se eu morrer é lucro, mas se eu viver vai ser para Jesus Cristo. Então tá aí a mudança de Paulo. Se ele morresse agora seria lucro para ele, porque ele já tinha falado de Jesus para muitas pessoas. Se eu morrer é lucro, mas se eu viver vai ser para Jesus Cristo. Que nós possamos pensar assim, eu quero viver para Jesus Cristo, porque Jesus morreu por nós. E se você conhece Jesus, você sabe o quanto ele sofreu por nossa causa, pelos nossos pecados. Que nós possamos conhecer verdadeiramente Jesus Cristo. E conhecer outras pessoas ao invés de fazer preconceito ou sair falando de pessoas que às vezes nem conhecem. Quando você conhece realmente as qualidades de certas pessoas, aí você vai dizer, eu me enganei. Mas tem gente que não. Passa 2, 3, 10 anos e continua com aquele mesmo pensamento. E as pessoas mudam, mas nem todo mundo acredita na mudança dos outros. Que Deus nos abençoe e nós possamos mudar sempre para melhor e não permanecer pensando que os outros não têm mudança. Até a próxima, se Deus quiser, e o povo de Deus diz amém e amém.